Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou trader e também investidor no mercado de ações. Vamos fazer o nosso estudo semanal. Lembro que são estudos, não são recomendações. Primeiramente, eu gostaria de focar nesse ponto aqui, pessoal. Acompanhem comigo essa tela. Foi feita uma entrevista com o grande investidor brasileiro Luiz Barsi, pessoa a quem eu admiro muito, não o conheço pessoalmente, mas admiro o Barsi. E o Barsi ele disse numa entrevista para um portal que análise gráfica é fantasia. Sobre isso eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, não, análise gráfica não é fantasia. Segundo, o Barsi disse que a análise gráfica não serve para adivinhar o futuro. Ele tem razão. A análise gráfica não é um instrumento para adivinhar o futuro. Ninguém mesmo, com o mínimo de honestidade, pode dizer com 100% de certeza o que vai acontecer daqui a algum tempo. Bom, para que serve então a análise gráfica? Gente, isso eu ensino nos meus cursos e tem que ficar muito claro aqui. A análise gráfica é uma excelente ferramenta para manejarmos o risco de uma operação. Geralmente operações de curtíssimo prazo, operações especulativas. Então a análise gráfica ela vai nos mostrar onde fica o stop, que é a segurança se tudo der errado, e onde eu sairei da operação caso tudo dê certo. Então somente isso. A análise gráfica é baseada em estatística, probabilidades. Bom, ponto 4. Dificilmente a gente acerta mais de 50% das vezes. Quando o mercado está em alta, uma alta muito forte, a gente até acerta 60%, 70%, mas na média a gente ganha em torno de 50% a 60% das vezes. O que é o mais importante? Quando a gente usa análise gráfica, quando a gente perde pouco, porque a gente limita o risco, manejando o risco. Quando a gente ganha bem. Esse é o segredo. Bom, e para o curto prazo, não existe ferramenta, na minha opinião, melhor que a análise gráfica. Para o longo prazo, eu entendo que a análise de fundamentos é melhor. Então, quando você compra um papel para daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos vender, aí sim, você vai fazer o valuation da empresa ou pedir para alguém fazer isso, alguém que seja credenciado, um analista, não é? Ou você vai estudar os fundamentos da empresa. Eu sou investidor e trader, como eu falo. Como trader, uso análise gráfica para operações de alto risco no curto prazo. No longo, o modelo de análise que eu uso é baseada em análise de fundamentos. Bem, vamos seguindo aqui com os nossos gráficos. Vamos estudar agora o gráfico do índice Bovespa. Esse é o gráfico diário. Observem que nós estamos aqui perto de uma região de resistência. Por que tem resistência aqui em 64.800 pontos? Porque lá em novembro nós deixamos ali um topo. O índice Bovespa deixou ali um topo. Então é normal que tenha algum tipo de resistência aqui. Tá? Depois, mais em cima, em 65.300 pontos, nós temos uma outra resistência. Por quê? Porque lá em outubro nós deixamos um topo. Tá? Ambos comportam-se como resistência. O índice, se cair, pode encontrar suporte em 62.900 pontos, 63.000 pontos, tá? E depois nas médias móveis, ali na região de 61.200 pontos, tá, gente? Por aqui, ok? Vejam que no gráfico de 60 minutos, o gráfico de hora em hora, ele já nos dá aqui, já nos mostra o início de uma correção, né? Observem aqui, ó. Ok? Essa correção não precisa ser necessariamente com queda, tá, pessoal? Essa correção, ela pode ser uma correção no tempo. O que é uma correção no tempo? Vai ficar andando de lado aqui, tá? Que é o ideal, né? Ok? No gráfico de semanal, a gente vai ver que o índice Bovespa, ele está subindo em direção àquele topo deixado lá em outubro, né? Em 65.300 pontos. Tá? Aquele topo lá é o que precisa ser rompido. Vai ser rompido?
Não sabemos. Tá? O fato é, se ele for rompido com volume, aí sim, fica bem interessante, porque na minha opinião, nós vamos ter como próximo topo relevante, próxima resistência, 68 mil pontos, topo deixado lá no longínquo ano de 2012. Tá? A próxima resistência é lá, caso a gente passe esse topo, caso a gente vença esse topo anterior aqui. Agora aqui na tela o gráfico de Petrobras, Petri 4, esse é o gráfico diário. Petrobras, gente, subiu, realizou, subiu de novo e parou onde? Parou aqui numa região de resistência. Por que aqui é resistência? Vejam, nós temos aqui, deixado lá em dezembro, um topo e um pouquinho antes outro topo. Tem dois topos ali. É normal, chegou numa região de topo, enfrenta a resistência e volta a cair. Até onde que Petrobras caiu? Até uma região de suporte, tá? Na média móvel de 72 períodos, que é essa linha vermelha mais forte aqui. Eu gosto de utilizar a média móvel 72 períodos no meu setup. Tá? Temos Petrobras Petri 4. No gráfico diário tem outro suporte importante em 15,28, 15,30, nessa região aqui. Tá? Se romper esse topo, o topo a ser rompido agora é essa região, tá? 16,40, 16,50. Se romper, na minha opinião, pode buscar, tem uma probabilidade alta de buscar esse topo aqui. Ou seja, lá na região de R$ 17,60. Tá? Mas para isso precisa romper esse topo aqui. Bom, gente, visto isso, vamos olhar agora o gráfico de Vale. Vale é um gráfico bem interessante. Eu dizia no vídeo da semana passada que se rompesse esse topo aqui, rompeu, né? Ele iria buscar o quê? Poderia buscar os R$ 28. Pois bem, foi até a região de R$ 28. Tá? Por que que aqui ele pode enfrentar algum tipo de resistência? Porque lá em dezembro, Vale deixou nos R$ 28 um topo. Tá? Então, esse topo aqui é o topo que tem que ser rompido. Então, se Vale subir acima do patamar de R$ 28 com 20, 28 com 15, com aumento de volume aqui embaixo, tá? Tem que aumentar o volume, Vale fica um papel bem interessante, tá, pessoal? Neste momento, depois dessa subida grande aqui da semana passada, é importante que ou fique andando de lado aqui em cima, o que é uma forma de correção no tempo, ou tem uma queda, né, uma realização com queda de preço, de preferência até a média móvel de 21 períodos, lá na região de R$ 25, 25 com alguma coisa. Tá? Vamos olhar o gráfico semanal. Aqui está o gráfico semanal de Vale. Observem, pessoal, que Vale tem uma resistência aqui na região de R$ 28 e logo mais em cima, em 28, em R$ 30 tem uma outra resistência, que é esse topo deixado lá em outubro de 2013, R$ 30. Então, R$ 30, caso o ativo vença os 28 e vá subindo, R$ 30 teremos, na minha opinião, uma resistência. Se vencer essa região de R$ 30 e continuar subindo, na minha opinião, a próxima resistência é lá na casa dos R$ 35, porque olhem aqui na esquerda, olhem onde eu estou circulando, aqui tem um topo deixado lá no ano de 2012, quando o Vale valia R$ 35. Tá bem? Mas observem, e esse é o gráfico semanal, observem que aqui em dezembro do ano passado eu dizia, Vale já subiu muito, depois dessa subida enorme, tem que realizar. Houve a realização. Veio até perto de onde? Da média móvel 21 períodos. Essa linha vermelha mais fraca. Então, agora, neste momento, Vale subiu forte de novo. É importante que haja algum tipo de realização. Vamos olhar agora alguns papéis do setor financeiro, começando por BB Seguridade, que é um pedido do Ivan. Por favor, Ivan, não entenda como recomendação.
BB Seguridade, esse é o gráfico diário. Observem que o papel bateu aqui nessa linha de tendência e voltou a cair. Vejam que ele não se segurou nas médias móveis, que comportam-se como suporte. Tá? O papel caiu forte e o volume aqui embaixo aumentando. Para quem pensa em compra, isso é ruim. Tá? Tem que ver se o papel vai se segurar aqui em 26,53. Por aqui. Tá? Se não se segurar ali, tem outro suporte em 26. Aqui. E depois um outro suporte em 25,50. Aqui. Neste momento, graficamente, ainda não é um bom papel para quem pensa em compra. Tá? É interessante se o papel fizer isso aqui. Ó. Sobe, faz um teste de fundo e arma um pivô de alta. Tá? Aí ele ficaria interessante, mas isso é assunto para daqui a várias semanas. Agora aqui na tela o gráfico de Banco do Brasil, BBAS3, esse é o gráfico diário. Observem que Banco do Brasil tentou romper uma resistência, tentou romper esse topo aqui e esse topo aqui, lá na região de R$ 29,15 e não conseguiu. O papel fez o que, gente? Fez um recuo. Tá? O papel, na minha opinião, encontra suporte em R$ 28,00, 27,95 na média móvel de 21 períodos. Tá? E depois mais embaixo, na média móvel de 72 períodos, em 26,85. Agora aqui na tela o gráfico de Itaú, Itube 4, esse é o gráfico diário. Vejam que o ativo, depois dessa enorme alta, precisa do quê? De uma correção. Essa correção pode ser no tempo, ficar andando de lado. Ou recuar até a região das médias móveis, 34,50 por ali. Dá uma olhadinha em BBDC4. Mesma coisa, né, gente? Subiu muito, agora precisa recuar. Tá? Precisa corrigir no tempo ou caindo até as médias, região de R$ 30,00, 29,50 por ali. Tá? Vamos ver aqui o gráfico de Goal 4 que eu mencionei na última semana. Eu dizia que existia uma probabilidade, caso continuasse subindo, de buscar esse topo aqui. R$ 5,90, R$ 6,00 por ali. Bom, chegou perto, né, gente? O que precisa fazer agora? Bom, depois dessa subida aqui, precisa de uma correção, seja no tempo ou seja buscando a média móvel de 21 períodos em 5,14. Ali é o suporte imediato, na minha opinião. Tá? Gerdau, né? GGBR4. Aqui está o gráfico de Gerdau, mesma coisa, né, gente? Eu dizia na semana passada que se continuasse subindo, poderia buscar aquele topo lá em 14, né? Chegou perto. E agora o que precisa, né, gente, para continuar subindo? Uma correção, seja no tempo, andando de lado, né? Ou seja, recuando até a média móvel, que, na minha opinião, comporta-se como um suporte em R$ 11,80, R$ 12,00 nessa região por aqui. Temos um outro pedido aqui, Light, é um pedido do Denilson. Denilson, por favor, não entenda como recomendação, é somente um estudo. Veja que Light parou em uma região de resistência. Por quê? Porque nós temos um topo anterior. Esse aqui é o gráfico semanal de Light. Tá? Vejam que Light precisa agora de uma correção. Tá? Essa correção pode vir até onde? Existe uma probabilidade de vir até os 15,75, 15,80 por ali. Eu ficaria atento se o papel recuasse e armasse um pivô para cima, rompendo esse topo aqui. Se romper R$ 19,00, 19,10 por ali, o próximo alvo, na minha opinião, é aqui, né, nessa região de R$ 20,00, R$ 21,00. Tá? Por quê? Porque anteriormente nós tivemos um topo lá em cima. Caso rompa, aí sim nós temos um alvo um pouco mais em cima, que é lá na região de R$ 24,00, onde em 2014 Light deixou um topo. Com a queda da Selic, na semana passada, alguns setores podem deslanchar na bolsa, né? Principalmente aqueles ligados a consumo, varejo, elétricas também, como eu acabei de mencionar. Aqui é o gráfico de Pão de Açúcar, esse é o gráfico diário. Se Pão de Açúcar romper esse topo aqui, essa resistência, né, em 62,80, R$ 63,00, e se o volume aumentar aqui embaixo,
papel tem tudo para decolar, né? E, quem sabe, chegar nesse alvo aqui, R$ 76. Né? Então é importante ficar de olho nesses papéis a partir de agora. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Uma ótima semana.